Yuji é um perdedor deprimido que é isekai'd para um mundo de fantasia como um domador fraco. Tudo muda quando ele desbloqueia a rara classe de sábio, tornando um mago super poderoso que derrota a todos e conquista as garotas. Tudo começa numa tarde, quando Yuji, exaurido e frustrado, faz hora extra no escritório até desmaiar. Ele acorda num mundo de fantasia, onde uma tela de status o informa que é um domador. Logo, nota um slime ao lado, e a tela diz que já o domou. O Rimuru genérico o leva a uma biblioteca cheia de grimórios. Ao abrir um, ele ganha várias habilidades de ataque. Cercado por centenas de slimes ansiosos por um mestre, ele os doma instantaneamente. Os slimes mostram amor ao novo rei lendo grimórios, fazendo Yuji ganhar milhares de habilidades e, por fim, o título de sábio, o que o confunde. Uma semana depois, Yuji se tornou o Domador Supremo, adicionando vários monstros ao seu exército e sendo poderoso o suficiente para destruir monstros em segundos. Logo depois, Yuji chega à Guilda dos Aventureiros e apresenta uma grande quantidade de flores super valiosas que ele conseguiu na missão. Todos na sala ficam chocados, pois a missão era impossível para um mero domador. A recepcionista fica tão perplexa que não consegue nem falar e corre para avisar seu chefe de filial, a Aegis. Ao ver a quantidade de flores que Yuji trouxe, o chefe suspeita que ele não é um domador comum, mas decide comprá-las para poções. Então, um aventureiro irrompe e os informa que milhares de monstros apareceram na floresta. Ao ouvir isso, Yuji se conecta aos slimes na floresta via Bluetooth e Sekai. E os espiões confirmam que os monstros marcham como titãs estrondosos em direção à cidade. Percebendo que estão perdidos, ele aconselha os aventureiros a sair. Mas Yuji levanta a mão e afirma ter um plano. Os aventureiros o lembram que é só um domador inútil, mas ele tira um osso de dragão e diz que pode recriar a chama de um dragão para aniquilar os monstros. Todos duvidam, já que ele não é um Targaryen, mas um aventureiro convence a Aegis a deixá-lo tentar, pois não há outras opções. Horas depois, os aventureiros se preparam no portão para o ataque, enquanto o lobo de Yuji evacua os slimes da floresta. Quando as feras se aproximam da cidade, os aventureiros jogam contêineres no ar e os atingem com flechas, causando uma chuva de lâminas que sobrecarrega os monstros. No entanto, os monstros reaparecem imediatamente, então os guerreiros avançam para lutar. Enquanto isso, Yuji vê o caos do alto da torre, entra em modo Tony Stark e invoca várias telas de informações mágicas que ele começa a analisar. Ele procura em seu inventário mágico um feitiço para eliminar tudo e salvar a cidade de uma vez. Mas seus batedores o interrompem. Encontraram o homem controlando os monstros. Pela tela, ele nota a pedra mágica de onde os monstros vieram. Transfere sua magia aos slimes, permitindo que capturem o culpado e dispersem a pedra mágica. O culpado de repente se suicida com veneno, e isso choca Yuji. Enquanto o superdomador analisa sua magia, Lily, a recepcionista, observa maravilhada como se visse um deus em ação. Mas ele a manda evacuar a todos. Após as evacuações, Yuji cobre a cidade com uma barreira poderosa e libera um feitiço de chama super poderoso, que incinera os monstros. Ao ver isso, os aventureiros ficam atônitos, pois sabem que ele usou um feitiço de nível esse que destruiria o corpo de qualquer um. No entanto, alguns monstros sobreviveram e seguem para a cidade. Mas Yuji já está exausto, sem pontos de vida. Mas como um Digached, ele se levanta para se preparar para um segundo ataque. Mesmo que Lily tente avisá-lo que isso poderia matá-lo, ele a assegura que ficará bem, cobre a cidade com uma barreira e atinge os monstros restantes com chamas, mas desmaia logo depois. Horas depois, ele acorda e Lily lhe serve comida, agradecendo por salvar a cidade. Depois que ela sai, ele lembra de sua antiga vida estressante, mas sorri ao perceber que sua vida está muito melhor. Quando Lily volta, ele já escapou pela janela e começa uma nova aventura com seus pets. Poucos dias depois, Yuji e seus pets monstros passeiam pelo mercado na nova cidade de Kalia. Quando os slimes falam dos doces do McDonald's que querem provar, ele percebe que andaram muito sem comer. Ao ver as pessoas se aglomerando, ele finalmente nota que está carregando pets demais de uma vez. Um dos slimes famintos o direciona a um açougue local, então ele vai lá e compra a carne. Enquanto Yuji e seus slimes comem, os sinos da cidade de repente tocam, e isso confunde Yuji. O açougueiro explica que o sino é para reunir as pessoas para ouvirem a palavra da igreja. Logo depois, ele chega à guilda de aventureiros e entrega sua identidade à recepcionista, que se decepciona por ele ser um domador. Ele pergunta se não pode se registrar e ela nega. Mas seu slime usa o Riz Monstro para fazê-la mudar de ideia. Ela o informa que a guilda aceita quem rastreia inimigos, pois ter alguém com essas habilidades reduz a taxa de mortalidade em 80%. Por isso, suas habilidades serão muito apreciadas e seu registro é aprovado. Enquanto Yuji olha o quadro de pedidos, Rhodes, um especialista em adagas, se aproxima. Tina e Lisa, seus membros, se apresentam como arqueira e lanceira. Ao olhá-lo melhor, Lisa diz que já o viu, mas ele a ignora e revela ser a primeira equipe que ele já integrou. Ele menciona ser um domador e Rhodes diz não querer bagagem extra,
mas as garotas o aceitam, pois precisam de um rastreador para evitar monstros na próxima missão. Lily então menciona que há algo suspeito em Rhodes, pois só ouviu coisas negativas sobre ele. Tina traz um boato de como toda a equipe dele desapareceu na última missão. No entanto, Rhodes diz que é tudo mentira e discute com elas até que Tina decide que só o deixarão ficar na equipe se ele deixar Yuji entrar, o que o faz ceder. Durante a reunião de estratégia, Tina os informa que eles estão indo para encontrar o dragão da Terra. Mesmo sem pretender lutar, ela pediu para ficarem alertas, já que ele é tão poderoso quanto demônios da Lua Superior. Ela decide que Rhodes liderará, ela ficará no meio e Lisa na retaguarda. Quando Yuji pergunta seu papel, ela pede que ele se concentre em detectar inimigos próximos. Enquanto caminham pela floresta, Yuji pede uma atualização ao lobo orgulhoso, mas o Mood diz que não há nada a relatar. Quando os Slims perguntam se podem lutar contra monstros, Yuji pede que fiquem quietos e atentos. Nesse momento, eles encontram uma matilha de 5 lobos, então Yuji informa a equipe que há monstros 2 km à frente. As garotas ficam chocadas por ele conseguir rastrear monstros tão longe, mas ele as assegura de que é legítimo. No entanto, o idiota arrogante Rhodes duvida dele. Como em filmes de terror, ele corre para ver se há monstros e os outros o perseguem. Ao chegarem ao local, notam que há apenas 4 monstros em vez de 5. Mas Yuji imediatamente avista um tentando emboscá-los por cima. Antes de ativar seu feitiço, Rhodes destrói o lobo e então se move como Thorfinn, fatiando os monstros um após o outro com suas adagas. Yuji fica chocado com sua força. E enquanto as garotas o agradecem por salvá-las, ele anuncia que mudou de ideia sobre Yuji. Os Slimes reclamam que queriam derrotar os monstros. Yuji explica que queria medir a força de seus novos parceiros. Naquela noite, a equipe montou acampamento. Yuji pergunta a Rhodes por que os tirou do caminho, e ele explica que é melhor acampar assim para evitar bandidos. Enquanto Yuji alimenta seu slime, Tina pergunta como ele aprendeu a rastrear monstros, assumindo que Luffy o treinou para dominar o hack da observação. Mas ele diz que um dia simplesmente percebeu que podia. Na hora da soneca, Rhodes cria um cronograma para vigiar inimigos, colocando a si mesmo e Yuji no meio. Quando Yuji pergunta por quê, ele explica que esses são os turnos mais estressantes. Mais tarde, Yuji acorda e um slime o informa que Rhodes fugiu no meio de sua vigília. Outro slime aparece e lhe diz que as garotas sumiram. Enquanto Rhodes corre pela floresta, as garotas o seguem e Lily diz que Tina estava certa sobre ele o tempo todo. Tina explica que o suspeitava desde o cronograma de vigília, pois ele não se preocupa com os outros. Quando Lily pergunta se deveriam pedir ajuda a Yuji, Tina decide que elas mesmas resolverão, alegando que Yuji não é apto para lutar. Elas não sabem que Yuji está ouvindo tudo. Enquanto Rhodes se aproxima das garotas com sua arma, um slime faz barulho no arbusto. Quando ele o ataca, as garotas aproveitam para escapar. Rhodes evade armadilhas e corre para uma tenda para encontrar seu chefe. Eles planejam escravizar as garotas e matar Yuji. Ao ouvir isso, Yuji percebe que foi o que aconteceu com suas outras equipes. Rhodes diz ao chefe que as garotas já estão se aproximando. O chefe cita um folclore da lua azul da salvação. O desastre virá quando a lua ficar azul. Quando seu lacaio o chama de lixo, ele estrangula o imbecil. Fora, as garotas ativam armadilhas, alertando os assassinos. A gangue de Hades chega, mas vê uma sombra monstruosa e recua. Enquanto tentam fugir, Yuji envia um slime que ativa um feitiço de gelo poderoso, congelando a carruagem deles. Ao verem o chefe vilão congelado, as garotas o identificam como Julius, um bandido infame com um cartaz de procurado estilo One Piece na guilda. Tina e Lily agradecem Yuji pela ajuda. Ele diz que podem usar seus slimes para evitar encontros na jornada. Então, ele lança um slime alto no ar, como um arremessador dos Yankees, e o slime encontra um bom local. Ao chegarem, as garotas ficam chocadas ao verem os outros pets de Yuji montando o acampamento. Enquanto dormem, Yuji lembra das palavras de Gélios e percebe que a lua azul da salvação orquestrou o ataque à cidade de Fasten, mas ele se pergunta sobre qual calamidade o homem falava. Na manhã seguinte, o trio chega a ruínas. Após escanear a área, percebem que o dragão da terra não passou por ali. De repente, uma forte rajada de vento os atinge, e Tina supõe que veio do desfiladeiro do deleite. Quando Yuji pergunta o que é o desfiladeiro do deleite, um de seus slimes espiões explica que é conhecido como Vale do Vento, pois a cada poucas horas uma rajada desce as montanhas. Enquanto os slimes vasculham a frente, Yuji verifica e informa as garotas que ainda não acharam o dragão da terra, mas Tina confia que sua equipe de slimes o encontrará. Lily afirma que Yuji e sua equipe podem vencer Goku, já que derrotaram os bandidos facilmente. Há um tempo, ele e outros novatos se reuniram para o exame de registro de aventureiros. O guerreiro Reigen, encarregado, anunciou que a produção de magia seria medida. Quando Yuji pôs a mão no cristal, ele se estilhaçou, deixando o instrutor sem palavras. O próximo teste foi de combate. Reigen pediu que usassem sua melhor magia numa rocha grande. Yuji não quis se exibir, e atingiu a rocha com um feitiço de fogo básico. Mas ao se virar, viu-os o encarando com medo como se tivesse virado Didi. Reigen perguntou como ele conjurou um feitiço tão rápido e poderoso sem encantamento.
Isso o confundiu. Então Regin explicou que feitiços silenciosos são magia de alto nível que geralmente enfraquecem o feitiço. Ouvindo isso, Yuji tentou de novo, dessa vez com um encantamento, e sua explosão de chamas destruiu a rocha, deixando todos boquiabertos. De volta ao presente, Yuji procura em seu inventário um feitiço mais fraco e escolhe uma habilidade chamada Limitador de Magia, que restringe sua produção mágica. Para testar o feitiço, ele transfere essa mana limitada para seus slimes, e eles derrotam vários monstros com ataques elementais. Enquanto o trio avança, Tina acha estranho não haver monstros à frente. Quando Yuji informa que seus lacaios lidaram com todos, ela surta e pergunta se ele injetou o composto 5 em todos os slimes. De repente, a atmosfera da área fica roxa. As garotas perguntam se Yuji ativou sua expansão de domínio, mas ele diz que não foi ele. Antes, um slime diz a Yuji que algo está estranho na área, mesmo sem monstros, e ele permite que investiguem. Enquanto isso, o sumo sacerdote Style conta ao chefe Hyde o folclore da Lua Azul, que diz que a calamidade vem sob a Lua Azul, e eles consultam o livro das lendas. Ao mesmo tempo, um grande dragão aparece na floresta, e Yuji ordena que seus lacaios evacuem a área. As garotas notam que o céu está limpo de novo e perguntam a Yuji o que está acontecendo. Ele informa que um dragão enorme apareceu 1 quilômetro atrás deles. Quando as garotas perguntam se é o dragão da Terra, Yuji diz que não, mas que é muito maior e mais poderoso. Ouvindo isso, as garotas se assustam e Tina decide que devem recuar. Enquanto correm para o desfiladeiro do deleite, Yuji pergunta se ficariam presas lá se encontrassem monstros, mas Tina diz que ficarão bem, pois o desfiladeiro do deleite é uma zona segura, onde rajadas de vento afastam monstros. Lily acrescenta que não há relatos de monstros fortes ali há 100 anos, mas mesmo assim, Yuji manda Wolf correr na frente por precaução. Enquanto Proud Wolf corre para a entrada, ele vê monstros à frente. Graças à magia transferida por Yuji, os slimes os destroem facilmente com ataques elementais, permitindo que o lobo avance. Pouco depois, o trio chega ao desfiladeiro e as garotas ficam chocadas com a visão de monstros mortos. Yuji as informa que enviou seus slimes para cuidar deles. Enquanto isso, Proud Wolf e os outros são perseguidos por um urso gigante, mas um dos slimes o incinera com um feitiço de fogo, e informa Yuji que eles atravessaram o desfiladeiro do deleite. De repente, o chão se abre e o dragão da terra aparece na frente do trio, fazendo as garotas surtarem. Enquanto as garotas correm para se esconder, Yuji fica para trás e diz que quer atacá-lo. Tina diz que ele não tem chance contra o monstro, mas Yuji a ignora e usa sua transferência de magia para lançar ataques de fogo e terra no dragão através de seus slimes. No entanto, as escamas grossas do dragão permitem que ele resista aos ataques, então Yuji decide mudar para um ataque mais poderoso. Quando o dragão da terra lança uma rocha gigante nas garotas, Yuji a destrói com seu servo, mas o dragão de repente começa a rolar como uma bala de canhão. Yuji salta para fora do caminho e comanda seus slimes a atacá-lo com feitiços de rocha. Enquanto os slimes disparam, o dragão muda de curso e rola na direção de Yuji novamente, e as garotas temem por sua vida. Por sorte, os ventos do cânion surgem a tempo de parar o dragão. Enquanto ele flutua, um slime o torna visível com magia de luz, permitindo que Yuji o destrua com seu poderoso feitiço de chamas. Depois, o trio vai à guilda e Tina informa a recepcionista que derrotaram o dragão da terra, mas ela não acredita até que um slime traga o crânio do dragão. Ao entregar o enorme prêmio às garotas, Hayate se aproxima de Yuji e diz que precisam conversar. Pouco depois, estão numa sala com aventureiros para discutir como lidar com o dragão azul. Quando pedem uma descrição detalhada, ele usa magia para exibir uma imagem do dragão desenhada por Oda. Stalin mostra o livro lendário e informa que o dragão aniquilou um continente em 3 dias, até ser derrotado por um emissário divino. Ouvindo isso, Hayar descobre por que o dragão desceu e fala sobre um ritual feito 30 anos atrás na Catedral da Capital durante um eclipse, que teria efeito 30 anos depois. Enquanto ponderam sobre o que está acontecendo, o céu fica roxo novamente, e um slime informa a Yuji que o dragão aumentou de tamanho. Ele avisa os outros. Hayar decide que atacarão o dragão com tudo para impedir a destruição do mundo. Mais tarde, Style encontra Yuji em particular e lhe dá uma lâmina, identificada como a Adaga de Cetis. Naquela noite, Yuji está em seu quarto quando um slime o informa que o dragão azul está tão grande quanto o titã colossal. E ele decide agir. Ele cavalga pela floresta em seu Proud Wolf com seus slimes, e logo chegam a um penhasco onde encontram o dragão. Yuji manda todos os seus slimes, exceto um, recuarem. Todos fogem, deixando um slime para lutar com o chefe. Yuji percebe que o fogo do inferno da perdição tem mais alcance que o necessário, pois o dragão é o único alvo. Então ele transfere um feitiço diferente, o fogo do inferno da dizimação, para o slime. O slime ataca o dragão com uma onda de chamas, mas diz a Yuji que não causou dano. A besta então dispara feixes de energia poderosos de seus chifres que dizimam grande parte da floresta. Contudo, Yuji consegue proteger a si e seus slimes da explosão usando um escudo de energia, mas os slimes notam que o dragão ficou ainda maior.
Eles notam que o dragão absorve chakra da floresta. Quando os slimes perguntam a Yuji o que fazer, ele tira a adaga e afirma que só lutarão. Os slimes surtam, sentindo que a adaga é fraca demais para desafiar o dragão. Yuji mantém a calma, pois sabe que danificará a besta concentrando o poder do fogo do inferno da perdição pela adaga de Ketiss. Ele informa aos slimes que vão se infiltrar por baixo do dragão e avança com seus servos. O dragão os ataca com lasers, mas o Doutor Estranho do Walmart cria uma barreira mágica para bloquear. Após pousar, Yuji continua sua investida contra o dragão. Enquanto o dragão se prepara para um ataque de sopro, Yuji joga um slime nele. Ele transfere sua magia de barreira ao slime, criando um campo de força que bloqueia os feixes de plasma. Ao chegar abaixo do dragão, ele usa aprimoramento físico e barreira para se impulsionar para cima, ficando acima do dragão. O dragão tenta atacá-lo com um feixe de plasma, mas ele contra-ataca com uma bola de fogo e apunhala a besta no olho. Com a lâmina ainda no olho, ele ativa o fogo do inferno da perdição, causando uma explosão que derruba o dragão. Quando ele pensa que acabou, o dragão o arremessa com a cauda por plataformas de rocha e se levanta. Yuji sobreviveu graças a uma barreira, mas percebe estar com poucos pontos de vida e magia. Quando o dragão dispara outro feixe de plasma, ele bloqueia com escudos mágicos e percebe que só precisa de mais um ataque para acabar com o dragão. Ele se pergunta como fará o dragão descer, com as barreiras quebrando. Ele planeja seu próximo passo, mas vê uma habilidade chamada Ataque Divino, e decide usá-la. Após seu escudo se estilhaçar, ele se levanta e ativa o Ataque Divino, que cria um feixe de energia ômega que atinge o dragão de cima. Enquanto o dragão luta com a dor, Yuji pega carona no Proud Wolf e avança para apunhalar o dragão na garganta. Com sua adaga no dragão, ele ativa seu feitiço Fogo do Inferno da Perdição, e desta vez, aniquila o dragão. Na manhã seguinte, Hayad lhe diz que os céus se limparam, e Style diz que o dragão azul foi derrotado. Quando pergunta do sacerdote, Reid diz que ele já está em casa, fora da cidade, mas não disse para onde foi. Reid o lembra que pode contar com a guilda, pois juraram proteger o bem maior. Yuji pergunta por que ele diz isso e Reid só sorri e se afasta. Horas depois, Yuji toma café com as garotas. Lily o informa que a equipe foi desfeita. Tina diz que mesmo desfeita, ainda serão registradas como tendo se juntado. Lily pergunta os planos de Yuji, e ele diz que vai para outra cidade procurar o One Piece. Quando pede recomendações, Lily sugere ir para Ricardo, dizendo que lá tem a melhor comida. Yuji não se motiva, então Tina o informa que é um lugar quente e confortável. Ele pergunta se algo estranho acontece lá, como dragões e shinigamis. Elas riem e dizem que o incidente do dragão foi recente, e que já teriam morrido se isso fosse diário. Após a refeição, as garotas se despedem enquanto ele sai, sem saber que ele deixou Slimes em modo furtivo para cuidar delas. Na floresta, Yuji recebe uma mensagem urgente de Dairud, pedindo para ele ir até ela. Ao chegar, ela mostra que cogumelos especiais cresceram e pede ajuda para colhê-los, pois podem criar uma poção especial. Isso o confunde. Ela explica que cogumelos de dragão vermelho fazem poções de sábio e os azuis restauradores de mana. Ele concorda em ajudar e pede para ela preparar algumas poções em troca. Imediatamente ela concorda. Os slimes recolhem os cogumelos e ela se cobre com uma barreira enquanto cria uma poção mágica. Ela percebe que as poções estão muito concentradas, então Yuji usa um feitiço para diluir a solução com água destilada. Quando se conheceram, Yuji viu Dryad morrendo de exaustão de mana. Ele transferiu magia e ela explicou que alguém deixou uma pedra mágica que drenava seu poder. Após dissipar a pedra, monstros apareceram. Ele usou uma barreira mágica como fritadeira de ar para assar os monstros. Grata, ela criou um jardim de flores valiosas para ele. No presente, Yuji pergunta a Dryad por que a poção se parece com pedras mágicas. Ela informa que as pedras são fundidas com a graça do dragão, o mesmo poder que fez os cogumelos. Após os slimes destilarem a água, Dryad cria poções para ele e o agradece. A caminho de Ricardo, Yuji e seus lacaios chegam a uma cidade morta, coberta por neblina. O chefe os convida para uma refeição, mas Yuji recusa. Ele explica que foi enganado pela neblina, então o homem se desculpa e diz que a vila é Messias. Após a partida, o chefe planeja com seu grupo maligno extrair a essência do dragão do desfiladeiro do deleite. Yuji chega a Ricardo, mas se surpreende que está tudo coberto de neve. Ao se aproximarem, Yuji pergunta a seus lacaios se estão bem. Proud Wolf diz que preferiria um lugar menos frio, mas os slimes dizem que estão bem. Yuji procura em seu inventário algo para aquecê-los e encontra uma barreira de isolamento. Ao ativá-la, seu corpo é coberto por uma aura de chamas que o mantém aquecido junto aos seus lacaios e ele fica impressionado. Logo, ele chega ao portão da cidade e pergunta ao guarda o que aconteceu. O homem explica que a cidade virou o reino da princesa Elsa há 10 dias, e o frio causou mortes. Quando perguntou por que estavam ali, Yuji respondeu: sério, que estava lá para ver se a comida valia a pena. Ouvindo isso, o guarda o direciona a um restaurante de fast food chamado Pavilhão da Chama do Tigre. Enquanto Yuji caminha pela cidade, ele nota que a área não está acostumada a tanto frio e finalmente encontra o restaurante.
Ao entrar, a recepcionista diz que estão fechados, pois foram forçados a usar toda a lenha para aquecimento e não sobrou para cozinhar. No entanto, ao notar a elegância do restaurante, ele decide que nada o impedirá de provar a comida. Quando pergunta se a lenha é o único problema, ela admite que sim, mas explica que cortar árvores não ajudará, pois lenha fresca produz muita fumaça para cozinhar e precisa secar por 1 ano antes de ser usada. Ouvindo isso, Yuji vai para a floresta e pergunta aos seus lacaios quais árvores são melhores para lenha, mas a turma sem cérebro diz que não tem ideia, então ele decide simplesmente cortar um monte delas. Após escanear seu inventário mágico, ele invoca um machado. E com um único golpe, ele derruba 50 árvores de uma vez. Enquanto seus lacaios tremem ao lado, ele percebe que combinar habilidades de artes marciais com magia o torna mais forte que o Hulk. Após recolher todos os touros, ele escaneia seu inventário de habilidades, procurando uma forma de secá-los, e encontra uma habilidade chamada Absorção de Umidade de Slime. Ele pergunta aos slimes se conhecem o movimento, mas eles nunca ouviram falar. Ele decide tentar. Enquanto os slimes rastejam pelos troncos, Yuji ativa a absorção de umidade, secando a madeira na hora. Após confirmar a textura, pede aos slimes para empacotarem a lenha, e eles garantem que farão. Pouco depois, Yuji entrega um tronco à recepcionista, que corre para a cozinha e o dá ao chefe. Após analisar por minutos, o chefe diz a Yuji que está seco demais e inutilizável, pois madeira hidratada queima forte. Enquanto o velho fala sobre ciência da lenha, Yuji aplica a magia de umidade e o devolve. Ao verificar, ele enlouquece dizendo ser a madeira mais perfeitamente seca que já viu e pede amido à recepcionista para cozinhar. Enquanto a lenha queima, o dono pergunta a Yuji como conseguiu, mas Yuji revela que seus slimes a fizeram. O chefe diz que pode cozinhar algo especial e pergunta quantos ele tem. Então Yuji sinaliza para os slimes despejarem as centenas de lenhas que preparou. Maito e o velho chefe surtam, mas Yuji diz aos slimes para usar o feitiço de umidificação e deixar tudo perfeito como a última. Enquanto os slimes fazem a magia, o dono se surpreende, mas a aura de Yuji some quando seu estômago ronca como um javali bêbado. Ao ouvir, o chefe tira o casaco e promete uma refeição à altura de Gordon Ramsay. Um tempo depois, servem a Yuji um suculento bife. Após uma mordida, o sabor manda a consciência do Bro direto para o céu. Num piscar de olhos, ele limpa o prato e elogia o chefe. O chefe afirma que seu melhor prato é ensopado, mas não pôde fazer por levar muito tempo. Yuji decide voltar no dia seguinte para provar. Mido se preocupa que estejam errados em guardar a lenha de elite, pois a cidade inteira está sem lenha para aquecer suas casas, e Yuji decide resolver. Após sair do restaurante, ele vai à guilda procurar uma missão e nota que a maioria dos trabalhos são por lenha. Ele escolhe um e leva a ficha à recepcionista, que o direciona ao portão leste para ver o líder da lenha, Wodka, para instruções, já que é sua primeira missão. Ao chegar ao portão leste, ele vê homens cortando árvores. Wodka o informa que a cidade precisa de 5 toneladas de lenha por dia. Enquanto explica a situação gélida, o homem menciona que Mazaias está deserta há um tempo, o que confunde Yuji. Quando ele pede a Yuji para mostrar o que pode fazer, ele cria fazendas, ora cortando dezenas de árvores num só golpe e as corta na velocidade da luz. Depois ele seca os troncos usando seus slimes. Embora todos os homens estejam chocados, ele continua a cortar mais árvores. Mais tarde levam a lenha para a guilda, onde a recepcionista diz que o padre está espalhando que ele é um Jinwoo. Após arrumar os troncos, ele passa mais horas criando lenha para a vila. Depois ele volta ao restaurante, onde o chefe serve outra refeição requintada. Ao morder, ele sente uma bomba atômica explodir em seu cérebro, emocionado pela delícia. Mas o chefe diz que não é seu melhor prato, e Mido o informa que faltam ervas para o prato supremo, pois um monstro ataca os campos. Ao ouvir isso, Bro envia seus lacaios ao campo e um javali monstruoso aparece. Então ele transfere magia para seu Slim, permitindo que destrua o javali. Enquanto destroem os outros monstros, eles encontram uma pedra mágica. Após examiná-la, percebem que é a causa dos problemas da vila. Yuji a purifica e ordena aos slimes que procurem por mais dessas pedras. Enquanto patrulha a floresta, ele nota algo estranho e manda seus lacaios evacuarem. Ele destrói a floresta com a explosão de Megumin, e nas ruínas encontra uma porta subterrânea suspeita. Ao abrir, eles veem um longo caminho escuro que leva para baixo. Yuji desce com seus slimes, e eles patrulham. Ele diz a Dryad Wolf para voltarem à floresta, pois as coisas podem ficar perigosas. Depois que saem, seus slimes o chamam para uma sala onde ele vê uma grande máquina e se pergunta quando o mundo de fantasia desenvolveu tal tecnologia. Os slimes o levam a outras máquinas de alta tecnologia, com pedras mágicas em cima, e ele se pergunta se é ali que as pedras mágicas são feitas. A porta se abre. Então Yuji e os slimes se escondem enquanto 2 homens entram. Um deles, com corte Andrew Tate, pergunta se o infusor funciona, e descobrem que a pedra mágica está ruim. Então correm para Javier. Depois que saem, Yuji entra em outra sala e decide ser mais cuidadoso. Mas seus slimes bobos começam a pular lá dentro. Ele os põe em modo furtivo e os deixa explorar enquanto sai do prédio. Na floresta, Yuji olha um mapa e vê muitos caminhos divergentes.
Um slime o informa que acharam os homens misteriosos e os seguem até um beco sem saída. 2 slimes acham 2 alavancas e Yuki percebe que é por isso que vieram em pares. Ele os manda puxar as 2 alavancas ao mesmo tempo, e quando o fazem, a porta se abre. Os slimes o informam que acharam uma escada para a superfície, então ele os manda subir. Ao chegarem, veem que é a vila de Mazaias. Yuji vê a mesma cidade abaixo do penhasco. Os slimes pulam para uma janela, onde veem os 2 homens relatando a Javier. Quando Yuji vê a capa, nota que são seguidores da Lua Azul da Salvação, usando a vila abandonada para forjar pedras mágicas. Javier está surpreso que o Poço da Maldição foi destruído por uma explosão, e seus lacaios informam que o infusor mágico foi danificado, com muitas pedras incompletas. Yuji ouve isso e percebe que a máquina subterrânea é o Poço da Maldição. Javier ordena que seus homens reúnam todos em busca de mais minérios mágicos amaldiçoados. Os soldados da Lua Azul se reúnem, e Javier informa que o Poço da Maldição foi destruído, mas ele acha que foi um meteorito, pois não crê que um humano tenha tal poder. Ele declara que devem recuperar os minérios da floresta a todo custo, e os comanda a pegar o máximo, mesmo que não consigam todos os 108. Um dos encapuzados menciona que as pessoas os notarão se todos saírem de uma vez, e pergunta o que farão se forem vistos. Javier diz para eliminar testemunhas, pois não tem mais uso para a vila. Após a dispersão, Yuji instrui os slimes na floresta a cercar a vila à distância. Depois ele diz aos slimes para ver se há mais alguém na vila além dos nerds da Lua Azul. Enquanto os slimes procuram em modo furtivo, Javier conta aos elites da Lua Azul seus planos de abandonar a vila após as pedras mágicas, sem saber que um slime os observa. Quando o slime informa Yuji que os elites estão em um prédio, ele ordena a outros slimes que peguem livros e documentos, e eles os devoram como Pac-Man. Na floresta, um slime diz a Yuji que soldados da Lua Azul se aproximam, então ele lança uma rede mágica para contê-los. Como antes, os homens mordem uma pílula de veneno e morrem. Quando um slime pergunta o que fazer, ele diz para continuarem com o plano para não prejudicar inocentes. Um slime informa Yuji que há uma porta selada, então Yuji pergunta se vêem alavancas. Os slimes dizem que não veem nenhuma, então ele diz a cada um para ficar diante de uma lâmpada e usa magia de vento para apagar as chamas. Quando a porta se abre, os slimes encontram uma montanha de tesouros, mas um deles informa que um dos nerds da Lua Azul está vindo. Quando a mulher entra na sala, os slimes já se foram com o ouro, então ela corre para informar os colegas. Agora que os inimigos estão o alcançando, Yuji considera destruí-los com o fogo do inferno, mas muda de ideia. Quando os elites da Lua Azul descobrem que seus batedores sumiram, Javier conclui que a desgraça é causada por alguém tão poderoso quanto Gojo Sadaru. Mas ele revela que se todos naquela sala perecerem, a chama purificadora explodirá e destruirá o mundo. Yuji fica feliz por não ter queimado o lugar. Mas os vilões de repente sacam suas lâminas e esfaqueiam suas gargantas para ativar a chama. Enquanto a área treme, Yuji cria uma barreira ao redor dos slimes na cidade e os lança para longe. Ele cria uma barreira poderosa ao redor da vila. Quando a chama purificadora irrompe do chão, ele percebe que sua barreira não aguentará, então decide fazer um novo feitiço para pará-la. Após cálculos de nível Einstein com suas habilidades mágicas, ele cria um novo feitiço, Matriz de Isolamento Total. Ao ativá-lo, um grande cubo aparece contendo a explosão. Enquanto ele segura a explosão, sua mana se esgota rápido, e ele se preocupa. Felizmente, a chama se apaga antes que seu poder mágico se esgote. Quando o lobo orgulhoso sai do esconderijo, todos zombam dele por ser covarde. Na manhã seguinte, Yuji acorda em uma cidade quente e ensolarada, e o levam a um salão para celebrar seus esforços. Na festa, o chefe lhe dá outra refeição. Ao morder, sua mente é levada à terra de Dululu. Depois ele lê textos de Messias, acha uma lista de nomes que a Lua Azul procurava e vê o seu no final. Em outro lugar, 2 assassinos da Lua Azul matam soldados e notam que o último nome na lista é Yuji. Enquanto procuram Yuji na floresta, o assassino Jack, de cosplay barato da Hitachi, diz que o destruirá de uma vez, mas sua parceira Maria, uma gata tipo Angela White, pega uma cobra e diz que não podem baixar a guarda até saberem com quem lidam. Quando Jack pergunta o que farão se o acharem, Maria descreve a fatality mais brutal de Mortal Kombat. Isso anima Jack, que segue procurando até achar Yuji andando com seus pets. Enquanto isso, os slimes perguntam a Yuji por que ele saiu tão cedo da cidade, perdendo toda a comida incrível. Mesmo Yuji ficando em silêncio, ele sabe que é para não pôr a cidade em perigo. Após descobrir que estava na lista de alvos, Yuji diz à recepcionista da guilda que vai embora para procurar suas atrizes favoritas da Brazzers. Ao pedir sugestões, ela indica um lugar chamado Bogenia. Ao perguntar o que havia lá, ela disse que era o lugar perfeito para um domador, lar de armaduras de monstros. Entregando um folheto, sugeriu a oficina de Giggles para ele conseguir sua armadura, e revelou que ele é um mestre artesão, apesar do jeito ranzinza. No presente, um slime avisa Yuji que alguém os observa. Mas ele diz que já sabe e ativa a magia para ter uma visão clara da dupla de assassinos através do slime atrás deles.
Minutos depois, Yuji cochila na floresta enquanto os assassinos o espionam dos arbustos. Jack sugere lobotomizá-lo dormindo, mas Maria lembra que a guilda está preocupada com a onda de mortes incomuns. Ela menciona que Yuji é só um alvo em potencial, mas Jack insiste em eliminá-lo. Então Maria avisa Jack que ele morrerá por sua mão se o fizer. Enquanto espionam Yuji, Jack pensa em atacar. Mas ao ver o olhar frio e sombrio de Maria, ele recua e fica parado. Ele diz que Yuji não é um domador comum e que perdem tempo que poderiam usar em outros alvos, mas ela diz que o observarão por um dia para ver se é uma ameaça à causa. Ao mencionar que são da Lua Azul da Salvação, Yuji os ouve pelo slime e se alegra por ter saído de Ricardo a tempo. Olhando suas telas, Yuji pensa em destruí-los, mas percebe que se sumirem, isso só colocará um alvo maior em sua cabeça. Então ele pensa num jeito de tirar seu nome da lista. Pouco depois ele chega a Bogênia e Maria diz que faz sentido ele vir por armadura de monstro, já que é um domador. Enquanto ele vai para Gigol, Maria diz que é esperto em ir ao melhor armoreiro e suspeita que ele é mais talentoso do que parece. Yuji entra na loja de armaduras e os assassinos percebem que ele está longe demais. Jack ativa seus olhos Sharingan e vê Yuji procurando algo. Ele observa como um assinante da Netflix enquanto o assistente de Gigol repreende Yuji por não ter dinheiro para a armadura. E Yuji sai da loja envergonhado. Enquanto observam, os assassinos ficam chocados com o quão inútil ele é. Após ele desmaiar de tanto beber, Jack sugere abandonar a missão de matá-lo, já que é patético demais. Mas Maria diz que ainda não está convencida. Ao ouvir isso, Yuji se inscreve na guilda de aventureiros, e os assassinos veem a chance de vê-lo em ação. Em batalha contra monstros de baixo nível, Yuji diz aos slimes para não usarem magia ofensiva, pois os espiões perceberão que ele é poderoso demais se parecer fácil. Quando Proud Wolf pergunta como lutará, Yuji diz que lutará como um domador comum e envia o lobo para lutar. Enquanto os monstros avançam contra Proud Wolf, ele se assusta, mas derruba um javali. Isso o faz lembrar que costumava ser forte, e ele entra no modo aura de lobo total, preparando-se para enfrentar o resto. Quando se conheceram, Proud Wolf tentou atacar Yuji, mas ele o capturou facilmente com uma rede mágica. Quando o lobo tentou falar, Yuji ativou sua telepatia de monstros e ouviu o lobo implorar por sua vida. O lobo covarde implorou com lágrimas e ranho no rosto até Yuji concordar em domá-lo. No presente, Proud Wolf declara que lidará com os monstros sozinho e os derrota como prometido. Vendo isso, os assassinos suspeitam que Yuji é um domador poderoso. Ao perceber, Yuji cura os javalis. Eles atacam de novo, mas Lobo Orgulhoso os derruba, e Yuji os cura mais uma vez. Isso confunde o Lobo Orgulhoso, mas os assassinos concluem que ambos são uma farsa. Yuji fica aliviado, mas o lobo se anima, então ele aumenta o poder dos javalis. Enquanto perseguem o lobo orgulhoso, Yuji percebe que foi longe demais e tenta equilibrar a luta dando um buff ao lobo. Mas o lobo orgulhoso diz para não fazer, pois quer vencer sozinho. Ele entra no modo de aura máxima mais uma vez antes de lutar contra os javalis. Após derrotá-los, Jack elogia sua força, mas Mario diz que ele não pode ser tão bom, já que demorou para derrubar um javali. Nesse momento, um dos javalis ataca Yuji. Ele invoca uma espada mágica e o derruba num piscar de olhos com sua técnica Hinokami Kagura. Yuji percebe que se entregou, e os assassinos veem que ele é mais poderoso do que pensavam. Quando Jack pergunta a Maria se o vê como ameaça, ela conclui que ele é só um domador comum, então eles vão relatar aos chefes. Ao tentar chamar o Slime, ele diz que ainda conversam e Yuji ouve seus planos de matar um padre na lista de alvos. Mais tarde, eles relatam ao chefe que os informa que Messias caiu antes de dar permissão para destruir Style. Yuji percebe que são perigosos, então usa transferência mágica para congelá-los. No dia seguinte, Yuji volta à casa de Gaggle e pede armaduras mágicas para seus slimes. Gaggle diz que terá que forjá-las, pois não há nenhuma disponível para monstros do nível deles. Yuji pergunta se ele fará e Gaggle diz que sim, mas há um problema. Ele explica que não pode usar os materiais que tem, pois os slimes são muito fortes, e seu assistente fica confuso. Gaggle diz que esses são os monstros mais poderosos que já viu. Yuji conclui que conseguir a armadura para eles está fora de questão, mas o velho objeta e diz que só precisa dos materiais certos. Gaggle mostra um artefato, uma joia de dragão de fogo menor, item de alto valor obtido ao derrotar um. Ele diz que, se usasse as que tem, a armadura mal aguentaria a força dos monstros, mas revela que há uma raça especial, os dragões de fogo menores azuis, e uma joia deles aguentará. Yuji pergunta se pode encontrar um dragão azul no vulcão próximo. Gaggle informa que o vulcão está infestado de dragões de fogo menores. Embora os azuis sejam raros, geralmente há um. Ele avisa Yuji que não será fácil encontrar ou derrubar um dragão de fogo menor azul, pois todos os grupos de caça que foram atrás deles morreram. Yuji percebe que não será fácil, mas o velho ferreiro promete que fará uma armadura mais forte que a Berserker de Guts se ele trouxer o cristal do dragão menor azul. Ao sair, Yuji pergunta a Gaggle se há dragões de fogo normais no vulcão, mas Gaggle diz que ninguém os derrubou nos últimos anos, então Yuji decide ir atrás do dragão de fogo menor azul.
Pouco depois, ele chega à guilda e apresenta muitas missões à recepcionista, dizendo que quer aceitar todas. Ao saber que ele planeja derrubar um dragão, ela pergunta se ele cheirou metanfetamina de Walter White. Ele garante que fará com magia. Ela o informa que magia não funciona em dragões de fogo menores, pois tem proteção mágica de suas joias e escamas duras, sendo resistentes a ataques comuns. Ele pergunta como os derrotam, e ela explica que dezenas de litros de água podem derrubá-los, já que são fracos à água, mas carregar água montanha acima é quase impossível. Ele pergunta se pode usar magia de água, mas ela argumenta que ninguém pode realizar tal feitiço, pois exigiria reservas mágicas para conjurar tanta água. Yuji diz que magia de água é sua especialidade, mas ela o informa que ele terá que atravessar o rio para a montanha, e o rio é lar de um peixe chamado piranha. O viciado em batalha diz que aceitará a missão da piranha também, e ela começa a se perguntar se ele tem um desejo de morte. Yuji e seus lacaios chegam a um penhasco perto da montanha. Ele pergunta aos Slimes se é seguro ir, e eles dizem que precisam perguntar pulando. Minutos depois, voltam com um Slime de fogo vermelho e dizem a Yuji que é seguro. Eles chegam ao rio Piranha e Yuji pergunta aos Slimes se podem nadar para encontrar a criatura, mas todos respondem que não. Ele cria um novo feitiço, Rede de Slime, que transforma o slime numa rede gigante e a lança no rio. Um dos slimes vê um buraco no chão e pula. Após minutos, o slime não volta, então outro pula para procurá-lo. Os dois slimes saem do buraco e a piranha os persegue. Os slimes emaranham um monstro na rede, e Yuji o puxa do rio. Quando o monstro avança em Yuji, ele ativa um feitiço de gelo que o congela completamente. Enquanto se prepara para a próxima missão, a piranha de repente quebra o gelo e ataca mais ferozmente. Yuji desvia e o assa com uma bola de fogo. Pouco depois, chegam à montanha onde vários dragões estão reunidos. Yuji fica confuso por os slimes o alertarem desta vez. Ao vê-los, os slimes entram em pânico e um deles o informa que são todos dragões de fogo menores. Ele pede para irem com ele, mas os slimes estão paralisados de medo e dizem que a mãe os avisou sobre os perigos de um dragão de fogo menor. Ouvindo isso, Yuji vai sozinho e ataca um dos dragões de fogo menores com uma enorme onda de água, que o manda direto para o além. Após pegar o cristal do dragão, Yuji destrói outro dragão de fogo menor facilmente. Mas um dos slimes o informa que encontrou um azul. Ao observar a fera de perto, Yuji percebe que é tão poderosa quanto uma besta de 9 caudas. Então ele pede a todos os slimes para cercá-la. Após cercarem o dragão azul, ele ativa seu feitiço de canhão de água, que atinge o dragão com ondas de água de todos os ângulos. No entanto, o dragão resiste ao ataque e tenta atacar os slimes, então Yuji o congela. Quando o dragão quebra o gelo, Yuji dispara uma versão plus ultra do feitiço de gelo. E mesmo que o dragão derreta o gelo, ele ainda cai morto. Yuji então pega o cristal do dragão azul e diz aos slimes para o ajudarem a derrubar o resto dos dragões na área. Após horas de batalha, Yuji entrega à recepcionista os registros da missão completa. E ela não consegue acreditar que ele conseguiu matar 200 dragões e uma piranha de uma vez. Naquela noite, Yuji entrega a Gaggle as centenas de cristais de dragão que obteve na missão, e Gaggle promete fazer as melhores armaduras. Na manhã seguinte, Proud Wolf e Slime recebem novos equipamentos, e ao testá-los, movem-se em velocidade insana. Quando Yuji aplica um impulso mágico à armadura, a velocidade deles aumenta a um nível além até de Wally West. Yuji então tenta sua transferência de magia no slime, e ele cria uma enorme parede de gelo, então ele diz a Giggul para manter segredo. Giggul então os informa que pode fazer mais com um dragão de pelo, mas afirma que ninguém pode derrotá-los. Naquela noite, um slime informa Yuji que os dragões estão ficando loucos na montanha, então ele envia seus lacaios para investigar. Nesse momento, o vulcão entra em erupção e o dragão de fogo sai dele. Vendo isso, Yuji pergunta aos seus lacaios se estão bem, e eles respondem que sim, então ele pede para o manterem atualizado sobre o dragão de fogo. Quando ele pergunta sobre as duas pessoas próximas, o slime o informa que estão indo direto para o dragão de fogo, e isso o surpreende. Enquanto os homens se aproximam do dragão, falam de seus planos para lutar. E quando o careca e grandalhão perguntam o que farão se não conseguirem, seu camarada diz para não se preocupar, pois os caras de Ordarian disseram que correrá sem problemas. Ouvindo isso, Yugi percebe que Ordarian é outra cidade, mas não entende porque estão carregando barris. De repente, ele usa transferência de magia para lançar uma rede neles, mas eles desviam instantaneamente e isso o faz perceber que não são amadores. Um dos homens, Leo, pega a rede e supõe que é uma armadilha de monstro, mas seu parceiro, John, diz que é muito bem sincronizado para ser só isso, e procura pelo atacante. Como os slimes são invisíveis, os homens concluem que era apenas uma armadilha de monstro e continuam sua missão. Nesse momento, Yuji lança uma rede mágica neles por trás, mas Léo desvia rapidamente e joga sua espada diretamente no slime invisível, o que cancela o feitiço de furtividade. No entanto, Yuji já está 10 passos à frente, e ativa algumas armadilhas mágicas que ele montou na área, que imediatamente amarram os homens.
Enquanto os homens tentam entender o que está acontecendo, os slimes os cercam, e é quando percebem que estão enfrentando um domador. No entanto, Léo e John se matam como todos os outros nerds da Lua Azul, usando veneno. Após suas mortes, os slimes verificam o barril e encontram coisas muito parecidas com as pedras mágicas que viram antes. Então Yuji decide perguntar a um profissional. Quando Dryad chega ao local, ela os informa que a água no barril é amaldiçoada e não pode ser usada para derrotar um dragão de fogo, mas a terrível maldição o deixaria furioso. Ouvindo isso, Yuji diz que o melhor curso de ação é purificar a água, e ele usa um slime para fazer isso. Depois, Dredd volta para a floresta e Yuji diz aos slimes para continuarem procurando pelo dragão. Quando os slimes observam os dragões menores vermelhos convergindo misteriosamente na área, o gerente da pousada de repente chega ao quarto de Yuji e o aconselha a ir para um lugar seguro, pois a chuva pode cair a qualquer momento. Na cidade, evacuam as pessoas para tendas. Quando a chuva começa, um morador diz que o dragão de fogo está irritado. Antes, no hotel, o gerente explicou a Yuji que o dragão de fogo nunca acorda na chuva, mas isso só aconteceu uma vez. No presente, os slimes avisam Yuji que o dragão de fogo vem. Os dragões vermelhos gritam de dor com a chuva na pele. Yuji lembra da história do gerente. Meio século atrás, o dragão de fogo surgiu numa tempestade e a chuva o enfureceu tanto que cobriu toda a Boêmia em chamas. No presente, Yuji não se abala, mesmo com o dragão o encarando. Os moradores são levados para a segurança e concluem que a cidade está perdida, mas Yuji está determinado a parar a besta. Há 2 rios entre o dragão e a cidade, então Yuji usará o ódio dele por água. Ele envia Proudwolf ao primeiro rio para ver se o dragão para. O dragão de fogo se aproxima, derrete o chão a cada passo e o lobo é dominado pelo calor. Quando o dragão pisa no rio, ele grita de dor e todos os peixes morrem. Mas os slimes não podem aproveitar o espetáculo por causa da névoa. No penhasco, Yuji está confuso que o dragão de fogo não parou no rio, pois ele tem muito mais água que os líderes que usou para derrubar os dragões menores. Após secar o primeiro rio, o dragão vai para o segundo. Então Yuji informa seus lacaios que vão lutar contra o dragão de fogo. Quando ele pergunta se estão prontos, eles dizem que estão animados para matar o dragão, e Proudwolf lidera o ataque com sua velocidade louca até chegarem na frente dele. Yuji usa transferência de magia para ativar seu feitiço de gelo, que congela o chão da área, mas o dragão o quebra fácil, então Yuji muda para um ataque aéreo de gelo no rosto. O dragão quebra o gelo de novo e prepara um ataque de sopro, então Yuji ativa uma versão overdrive do seu feitiço de gelo para contra-atacar. Ele percebe que é perigoso prolongar a luta, então pede a Proudwolf para recuar para o segundo rio. Enquanto o dragão atravessa o segundo rio, os slimes começam a entrar em pânico. Mas Yuji diz que eles o atrasaram tempo suficiente para ele usar seu movimento secreto. Ele então dá um sinal para cancelar uma barreira que segurava uma enorme quantidade de água, e essa grande onda de água domina a besta. Quando os lacaios perguntam a Yuji quando ele planejou, ele revela que montou uma barragem antes da luta, por segurança, e os elogia por segurarem o dragão tempo suficiente para ele juntar bastante água. Eles vão verificar o corpo do dragão, e ao vê-lo inconsciente, começam a comemorar. No entanto, o dragão de repente reage e os atinge com chamas, mas Yuji consegue bloquear com um escudo. Ele então os ordena a se afastarem do dragão de fogo. E depois que eles saem, o dragão carrega outra poderosa explosão de chamas, pretendendo queimar a cidade inteira. Quando o dragão libera esse ataque super poderoso, Yuji dispara uma versão aprimorada do Bankai de Rukia em resposta, e os dois ataques se chocam intensamente até o gelo dominar o dragão e transformá-lo num bloco de gelo, que desmorona imediatamente. Yuji percebe que o cristal do dragão de fogo é grande, mas seus slimes chamam sua atenção para um objeto estranho que encontraram por perto. Mais tarde naquela noite, Yuji se encontra com Gaggle e lhe entrega a joia do dragão de fogo, e o velho concorda em fazer uma armadura de classe mundial para ele. Pouco depois, ele vai para o salão da guilda, onde a recepcionista explica que Odarion é um lugar que valoriza sua privacidade e não gosta de ser incomodado por outras cidades e religiões. Quando ele pergunta a ela sobre o dispositivo que encontrou no vulcão, ela revela que é uma das máquinas de chuva artificial da guilda, que eles usam durante a seca, mas percebe que esta em particular não tem o logotipo da guilda. Na manhã seguinte, Yuji pega seu novo armamento com Gaijal e deixa a cidade. Em outro lugar, um estranho homem encapuzado ora e ganha um novo poder divino. Quando Yuji chega ao salão da guilda em Odarian, ele percebe que as pessoas o encaram como se ele tivesse atropelado o chihuahua delas, e então ele nota alguns cartazes de procurados nas paredes. Enquanto ele se afasta, alguns homens estranhos notam que ele não pegou nenhuma missão e voltam para ter uma discussão particular sem saber que um slime invisível os observa. Em seu quarto particular, os homens identificam Yuji como um de seus antigos alvos de assassinato e um dos homens, chamado Jun, aponta que ele foi considerado indigno de assassinato. Mas o outro homem, Peter, argumenta que é melhor matá-lo porque não podem confiar no julgamento daqueles assassinos de baixo nível.
No entanto, Jun discorda, alegando que isso causaria problemas se eles acabassem revelando a cobertura da Lua Azul da Salvação, o que tornaria seus muitos anos de cuidadosa conspiração inúteis. Ele então lembra Peter que é a razão pela qual compraram sua máquina de chuva artificial. Mas Peter aponta que não funcionou, porque apesar de ter chovido, alguém eliminou o dragão de fogo. Jun sugere que informem seu mestre, Walter, antes de fazerem qualquer movimento. E Yuji se interessa por esse novo chefe da Lua Azul, mas é então abordado por Staley e o garoto com quem ele está viajando. Pouco depois eles se encontram em uma igreja, e Yuki pergunta ao padre Style se foi uma revelação que o trouxe ali, e o padre concorda dizendo que estavam esperando sua chegada. Yuji então menciona que a guilda em Odarian está sendo controlada pela Lua Azul da Salvação, mas Style diz que estão seguros naquele prédio. Quando Yuji pergunta como o conhecem, Style decide contar sobre seu passado com Walter. Houve um grupo, a Igreja da Lua Azul, e embora não se orgulhe, Style era um líder muito rebelde. Ele fundou o grupo para honrar camaradas caídos. Logo encontraram seguidores entre os excluídos, e Walter era um deles. Com fé extrema, dedicava a alma ao divino, e se tornou o braço direito de Style. As ambições de Walter cresceram, e ele achou Style desagradável. Style recebeu uma mensagem divina para dissolver a Igreja da Lua Azul, mas não obedeceu, não querendo abandonar os companheiros. Dias depois, a igreja foi atacada e seus aliados se sacrificaram para ele escapar. Enquanto a igreja queimava, Style percebeu que a palavra divina era um aviso. No presente, Style explica que o ataque foi uma tentativa de tomar a crescente Igreja da Lua Azul, liderada por Walter. Ele distorceu a fé dos seguidores de Style para seus próprios fins, levando a filosofia da igreja ao extremo e focando na purificação do mundo. Style revela que Walter assumiu o controle da região e tramou planos perversos. Por isso veio avisar Yuji. Yuji se surpreende que o culto tenha começado com Style, mas Style explica que por isso sente o dever de deter Walter. Ele revela ter tido uma revelação divina antes de vir e chama seu parceiro Johan, que lhe entrega um livro. Do livro, ele lê a profecia, que basicamente pede a Style para guiar Yuji a enfrentar Walter, já que ele é um emissário para salvar o mundo. No entanto, Yuji argumenta que não é um emissário, mas o padre revela que, segundo as lendas, quem empunha o punhal de Ketiss é enviado pelo divino. Após Yuji sair, Johan pergunta a Style por que não contou a revelação completa. E Style diz que o fez para protegê-lo, pois ele teria virado as costas à palavra divina se soubesse a verdade. Em outro lugar, um soldado da Lua Azul informa Walter que Style se encontrou com alguém que pode ser o emissário, mas Walter diz que não é problema, pois todos os preparativos foram feitos. Após o homem sair, Walter usa magia para abrir uma porta para uma sala privada, onde ele reza diante de uma máquina gigante, usando as mesmas palavras da profecia que Style contou ao herói Slime. No entanto, ele adiciona a última parte que prevê que Style morrerá, e alguém chamado o Sábio surgirá. Enquanto isso, Yuji está em sua cama tentando processar tudo o que acabou de aprender sobre Walter e Style. Mas o que mais o confunde é ser um emissário divino, pois a única razão de ter o punhal é que Style o deu a ele. Ele então se lembra da recepcionista da guilda na outra cidade, contando-lhe uma lenda sobre um homem que usa slimes para transportar coisas, e decide perguntar a Style sobre isso no dia seguinte. Na manhã seguinte, Yuji chega à casa de Style, mas é informado que Style e seu ajudante saíram da cidade para resolver assuntos importantes. Ele então pergunta aos slimes se viram Style e Johan saindo da cidade, e o slime diz que os viu indo para a floresta bem cedo. Então Yuji manda-o ir atrás deles, e levar outros slimes para apoio, se necessário. Na floresta, Style e Johan notam uma misteriosa energia mágica à frente, e Style explica que é uma maldição feita por mãos humanas. Ele então usa magia sagrada para cancelar a maldição, e eles entram na masmorra escura que ela protegia. Em outro lugar, Yuji e seus slimes estão confusos porque não conseguem encontrar a dupla sagrada. Mas um novo grupo de slimes de repente relata que os viram entrando em uma sala escura e assustadora, então ele pede para mostrarem o caminho. Na masmorra escura, alguns homens armados tentam enfrentá-los, mas Style de repente começa a se mover como o grande Merlin, ativando vários feitiços de aprimoramento divino para encará-los. Quando Yuji chega ao portão da masmorra, ele cancela completamente a maldição e entra com sua equipe. Enquanto isso, Style e Johan se aprofundam no prédio e eventualmente chegam a uma sala onde encontram Walter. Style diz a Walter que fará o que lhe foi pedido pela profecia e jura nunca mais cometer o erro que cometeu da última vez, e Walter envia seus guardas para lutar contra eles. Enquanto os guardas o atacam, Style aleatoriamente se torna Mestre Splinter, derrubando-os com as próprias mãos. E Walter admira sua força, mas afirma que já está 10 passos à frente. Nesse momento, Gohan amarra Style com magia de corda e o eletrocuta, e Style percebe que ele estava em conluio com Walter desde o início. Após um longo monólogo de vilão, Walter declara que finalmente é hora de levar seu plano ao próximo nível para alcançar o mundo que deseja. Ele então faz seus antigos aliados despertarem como guerreiros amaldiçoados, mas Yuji chega de repente após destruir um monte de outros lacaios amaldiçoados.
Yuji diz a Style que quer perguntar algo, mas como ele está literalmente enrolado como um burrito, decide perguntar depois. Johan lança uma bola de fogo em Yuji, mas Yuji bloqueia sem esforço com uma barreira e cancela as amarras mágicas no padre. Walter diz a Yuji que o estava esperando e agradece a Style por tê-lo trazido até ali. O Monarca das Sombras, Temu então, faz seus lacaios das trevas surgirem novamente, mas quando eles avançam para atacar, Yuji invoca alguns slimes que os destroem com magia de fogo. Durante a comoção, Walter escapa com Johan, deixando o sussurrador de slimes e o padre cercados por monstros de Elden Ring. Eles chegam a uma máquina gigante. Walter, sentado, diz a Johan ser a fonte de seu poder. Com o poder fluindo, Walter vira um demônio, mas Yuji e Style chegam para enfrentá-lo. Durante a monstruosa ascensão de Walter, a sala vibra. Yuji ataca Walter no meio da transformação com uma bola de fogo como Eren faria. Walter aguenta o ataque com seu novo corpo e tenta atacá-los, mas Proud Wolf os salva. Yuji percebe que Walter se infundiu com a graça do dragão, e seu corpo vira uma forma mais dracônica. Enquanto Walter prepara um sopro, Yuji cria barreiras que bloqueiam o ataque. Quando o garoto dragão ataca, Yuji responde com uma bola de fogo, mas Walter desvia com super velocidade e se gaba de seus poderes. Yuji envia Proud Wolf para levar os slimes até ele e ativa uma chuva de bolas de fogo que sobrecarregam Walter. Enquanto Walter tenta escapar, Yuji transfere magia de fogo aos slimes à frente, e eles o atingem com 50 explosões. Mas Walter aguenta o ataque, então Yuji muda para uma tática secreta e lança um slime no ar. Walter tenta interceptar o slime, mas Yuji o protege até pousar em Proud Wolf, que carrega seu novo armamento. Yuji transfere magia ao slime e Proud Wolf, permitindo que usem movimentos de velocidade da luz no demônio. Yuji o ataca com chamas. Walter se levanta, vê parte do corpo destruída, absorve os lacaios para se curar e pula para o ataque. Yuji queima seu braço com uma bola de fogo, mas Waltrash absorve os camaradas para se curar de novo. Yuji percebe que a absorção o fortalece. Quando Walter se aproxima, Yuji lança chamas nele, mas o Lorde das Trevas se cura na hora e tenta atacar Yuji. Após desviar, Yuji voa com seus camaradas e o ataca com feitiços. Quando ele tenta se regenerar, Yuji cancela a magia. Walter se aproxima, Yuji ativa uma barreira e Walter soca a barreira como Star Platinum. Quando ele está prestes a romper, Yuji o detém com uma rede mágica e usa slimes para criar uma rede maior, que Proud Wolf usa para amarrar Walter. Yuji agradece a todos e aniquila Walter com seu fogo da perdição. Enquanto Walter queima, ele reza aos deuses para que a revelação se cumpra antes de desmaiar. O slime comemora a morte do vilão, mas Style diz que há algo estranho nas últimas palavras de Walter, e quando ele está prestes a descobrir, a sala inteira começa a brilhar. Enquanto Yuji protege o grupo numa barreira mágica, todos os lacaios do mal são absorvidos pela máquina. E isso cria um novo Lorde das Trevas superpoderoso que se apresenta como o Sábio. Vendo isso, Yuji pergunta se é Walter, mas Style diz que não é, e revela a outra parte da revelação. O Sábio nasce da morte do Guia. Ele acreditava que sua morte faria de Yuji o sábio que salvaria o mundo. Mas ele estava completamente enganado, pois era da morte de Walter que se falava. Quando Yuji pergunta o que é um sábio, Style lhe dá a descrição que é dita pela lenda. Há muito tempo, um emissário do divino se levantou para enfrentar um dragão poderoso, mas foi dominado e, por fim, morto. Walter trabalhou para ressuscitá-lo sacrificando sua própria vida e a de seus seguidores numa cerimônia muito parecida com a invocação de espíritos. Já que a invocação de espíritos serve para invocar o divino, Yuji se pergunta se o sábio à sua frente é um deus. Mas Style diz que esse Sasuke sombrio não é o deus que ele serve. O sábio ativa de repente um feitiço fogo da perdição, que destrói todo o edifício. Mas Yuji consegue proteger sua equipe com uma barreira mágica. Os slimes ficam chocados porque a magia dele está no mesmo nível da de Yuji. Mas Yuji diz para eles se prepararem para a batalha. Ele então aplica todos os buffs de seu arsenal em seus pets e os usa para lançar uma bola de fogo no sábio. Mas o sábio bloqueia com uma barreira e os ataca com um feitiço fogo da dizimação. Por sorte, eles desviam do ataque a tempo, então Yuji os comanda a se espalhar e usa sua barreira para rebatê-los ao redor do sábio como bolas de ping-pong antes de atacá-lo com explosões de chamas. O sábio os bloqueia sem esforço e tenta aniquilar um slime com chamas, mas Yuji protege o slime. Yuji percebe que o sábio usa feitiços de fogo infernal sem se esgotar, tendo o poder mágico infinito. Ele usa um feitiço de gelo para congelar o feiticeiro. Após se libertar, Yuji o atinge no chão com um poderoso feitiço de chamas. Os dois Giga Chads então se enfrentam com feitiços de fogo infernal, mas Yuji acaba superando o sábio. Infelizmente, o ataque não causa dano algum.
E o sábio então lança um feitiço sombrio, que deixa o céu roxo, e faz todos os monstros do reino ficarem furiosos. Yuji percebe que o sábio encheu os céus com graça de dragão, e Stale se pergunta se essa é a salvação mencionada na profecia. Nos arredores de Fasten, um grupo de guerreiros vê monstros amaldiçoados se aproximando e corre para avisar a cidade. Enquanto isso, Yuji atinge monstros lobo com bolas de fogo e informa Style que a chuva está enlouquecendo os monstros, pois o sábio usou a maldição da lua azul da salvação junto com a máquina de chuva artificial para espalhar sua maldição. O sábio então flutua no ar como um Super Saiyajin e narra como foi brutalmente derrotado por um dragão. Ele admite que seu fracasso na missão o enche de arrependimento, mas afirma que por mais que ele e outros tentem, um dragão mais poderoso sempre surgirá e mergulhará o mundo no caos. Ele então diz que deve levar todos os sábios e o mundo à salvação. E Yuji percebe que sua salvação é destruir tudo para quebrar o ciclo. Enquanto Yuji pensa em um plano de batalha, o sábio o atinge novamente com fogo infernal de dizimação. Ele bloqueia com um escudo, mas percebe que logo vai quebrar. Então ele revida com seu próprio fogo infernal de dizimação. Os dois senhores do fogo começam a lançar seus golpes de chamas supremos um no outro, criando uma cena no céu tão explosiva quanto Washington no 4 de julho. Stale fica completamente chocado com a briga nível Gojo versus Sukuna que ele está testemunhando em tempo real. Mas um slime informa Yuji que alguns monstros estão indo para a cidade vizinha. Ao ouvir isso, Yuji transfere magia para os slimes, permitindo que destruam os demônios lobo. O sábio diz que seus poderes limitados não podem salvar o mundo, mas Yuji simultaneamente transfere magia para todos os slimes nas cidades vizinhas para que possam lutar contra os monstros lá. Enquanto ele tenta pensar em um jeito de acabar com o desastre, Dryad o informa que as pessoas em Fasten estão se reunindo na praça. Em Fasten, o chefe Aegis faz um discurso valente, motivando os homens a lutar para defender sua cidade do mesmo jeito que Yuji fez, e Yuji diz aos seus slimes para apoiá-los com magia. Nesse momento, outro slime o informa que um monstro apareceu no Bosque do Deleite. E na cidade de Kylia, Raid motiva os aventureiros, incluindo Tina e Lily, a lutar para manter sua cidade segura, pois não quer que as boas ações de Yuji sejam em vão. Enquanto isso, alguns javalis selvagens avançam em direção à cidade de Ricardo. Mas Wodka lembra as pessoas como Yuji os ajudou a reconstruir a cidade e os convida a lutar para defendê-la. O chefe então promete um banquete 5 estrelas quando voltarem. Na cidade de Bijinha, Gaigel entrega aos soldados armaduras de alta qualidade feitas de joias de dragão de fogo menor e diz para voltarem inteiros para devolvê-las. Vendo isso, os slimes começam a jubilar e Yuji se lembra de como sempre trabalhou sozinho no mundo real. Mas quando vê todos os seus conhecidos resistindo, ele percebe que trabalho em equipe não é tão ruim. Ele então ativa uma série de feitiços de aprimoramento mágico que aumentam os atributos físicos dos guerreiros, permitindo que destruam facilmente todos os monstros em seu caminho. Já que as cidades agora podem se defender, Yuji foca no sábio maligno. Stalin então lhe conta uma nova revelação que acabou de receber, dizendo que o Sol e a Lua se alinharão e trarão julgamento divino ao mundo. Ouvindo isso, Yuji toma um restaurador de mana, que enche seu tanque de magia, e diz a Lobo Orgulhoso para proteger o sacerdote antes de se lançar no ar com múltiplas barreiras. Quando o sábio pergunta por que ele está defendendo o mundo, Yuji se lembra de todas as amizades que fez e diz que o mundo está bem como está. Eles então começam a se atacar novamente com feitiços de fogo infernal, até que Yuji recebe uma notificação de que seu golpe divino está disponível. Ele percebe que este é o julgamento que a profecia mencionava, então ativa o golpe divino, liberando um poderoso raio de luz do alto que envia o sábio ao chão. Ao ver que pode disparar outro, ele começa a lançar golpes divinos no sábio, até que a fraude primordial começa a se mover com pernas de espaguete. Yuji percebe que não pode acabar com ele usando golpes mágicos normais, então ele saca sua adaga e lança seus slimes no sábio. Ele então joga a adaga para o céu e ativa seu golpe divino, e isso manifesta um eclipse no céu, similar ao descrito pela profecia. Desesperado, o sábio tenta destruir tudo com um feitiço de área, mas Yuji o prende em uma barreira e a aprimora com seu feitiço de matriz de isolamento total. Enquanto presos nesse bombardeio de barreiras, Yuji esfaqueia o sábio e dispara uma poderosa explosão, que destrói toda a matriz e deixa os céus brilhantes novamente. Quando Yuji aterrissa, ele imediatamente desmaia de exaustão e seus lacaios correm para verificar como ele está. Naquela noite, Yuji e sua turma deixam Ordirium. E quando ele pergunta aos slimes como as cidades estão, eles mostram que todas estão em festa. Enquanto isso, algumas elites da Lua Azul estão em reunião, e um deles menciona que sua máquina suprema, o Purificador, logo estará completa, e eles finalmente poderão purificar o mundo. Yuji ouve isso por um slime enquanto janta, pensando em como pará-los, até um monstro chegar. No dia seguinte, ele entrega o cadáver à recepcionista da guilda. Sua energia Whis é tão avassaladora que ela chora e promete deixá-lo invadir sua masmorra. Quando a gerente chega, ela revela que ele é o domador lendário que salvou muitas cidades.
Enquanto todos o encaram, Yuji se pergunta como sair dessa. Chegamos ao fim. Yuji vai impedir os planos desastrosos da Lua Azul da Salvação? Deixe-nos saber nos comentários. Para mais resumos de animes, inscreva-se e assista a este vídeo na tela.